Hoje nós estamos no centro de São Paulo, bem diante da Estação da Luz. É um marco e um exemplo de preservação do patrimônio histórico. Recentemente, as nossas autoridades tombaram várias estações de trens, estações antigas. Quem nos conta é a Glória Vanik. Por esses trilhos passou a história de São Paulo. A gente vê assim o nascer de São Paulo. Você vê aquelas indústrias ainda feitas, as paredes, tijolos de barro, uma coisa bem tradicional, bem histórica, legal. Foi na segunda metade do século XIX que a São Paulo Railway foi construída para transportar a produção de café do interior até o Porto de Santos. E ela levou também a capital ao crescimento. Graças à ferrovia, São Paulo deixou de ser uma vila isolada, né? Passou a fazer parte, né, das demais capitais que já tinham se desenvolvido bem mais. E graças à confluência, né, do café e da ferrovia, a gente vai ter o desenvolvimento do Estado, né, que no século XX assume a liderança econômica. Então, do ponto de vista simbólico, representativo, as estações, né, da São Paulo Railway, elas têm esse caráter, né, de marcar a mudança, né, da cidade, da vila, né, encolhida, na vila isolada, para se transformar na metrópole do café. Uma época em que a arquitetura inglesa era o que havia de mais chique para a construção das estações. Quem gosta, né, de acompanhar, quem gosta de observar assim, a paisagem é bonito, é histórico. Esses prédios acho que deveriam até ser tombados, né, e serem preservados, inclusive. O passageiro tem toda a razão. E foi o que aconteceu. 8 estações de São Paulo foram tombadas pelo patrimônio histórico. Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Caieiras, Jundiaí, Franco da Rocha, Perus, Jaraguá e Várzea Paulista. Foi um processo demorado e difícil. No caso das linhas aqui, das estações, foi a importância que essa linha teve para o desenvolvimento de São Paulo, especialmente no período cafeeiro. O fato delas serem estações, né, inglesas, de padrão inglês, que tinham acoplado a elas vilas operárias, armazéns de entrepostos para cargas e também usado para passageiros. Sempre tinha um vagão que era destinado a passageiro. Então, todos esses requisitos de importância histórica para o desenvolvimento, do valor da arquitetura, do complexo ferroviário, tudo isso foi analisado, o quanto isso era importante para a história de São Paulo e do seu desenvolvimento. Com estas 8, agora 11 estações são tombadas. Luz, Brás e Júlio Prestes já são patrimônio desde as décadas de 70 e 80. E passear por elas é uma viagem. Faz lembrar o interior lá, onde eu morava, lá nos meus pais, né? É bastante legal também. Exato. Volta um pouco? Volta sim. Volta a recordar de lá, sim. Muito bom. A estação de Perus fica num bairro muito populoso, mas quando a gente está aqui dá aquela sensação de estar numa estação do interior. Isso porque o prédio é de 1867 e de todos os que estão tombados é um dos que guardam melhor as características originais. O prédio funciona normalmente até hoje e teve que ser adaptado para isso. A segurança aumentou. As estruturas históricas dão apoio a acessórios modernos e necessários. Tudo sem mexer nas características originais. Um bem tombado, ele é gerenciado, ele é acompanhado pelo órgão que tombou, no caso do Condefat. Então, toda e qualquer alteração que a CPTM necessite fazer por conta das necessidades de operações precisa ser comunicada previamente a esse órgão nos autoriza ou não, e aí sim, de posse dessa licença, que a CPTM pode executar essa eventual alteração no prédio, no bem. Parece cenário, mas os dias são tão corridos que às vezes falta tempo para perceber isso. Quanto tempo você já pega trem aqui? Isso faz uns 2 meses, né, mais ou menos. E aí você nunca tinha parado para prestar atenção no prédio? Não. Dá a impressão de estação antiga. É antiga o suficiente para seu José. Ele passou a vida pegando trem aqui. Volta no tempo, volta. Eu lembro de outros tempos muito antigos. Eu gosto. O que o senhor lembra? Conta para mim. De criança, né? No meu tempo de criança, quando eu tinha minha mãe. Eu lembro de tudo isso. Pegava trem? Pegava. E continuo. Pretendo ver se continua um bom tempo ainda, se Deus quiser.
E estas crianças também vão ter boas lembranças desse dia. Eles sempre pediram, né, para saber o que é um trem, o que é. Aí eu sempre falava para ele que era um transporte coletivo, né? E aí hoje, como eu estou de folga, aí trouxe eles para ver. O que tem de legal dentro do trem? Pessoa. Tem muita gente? Tira a mão da boca. Uhum. Quer andar mais de trem? Quero. Na mesma linha fica outra estação, construída no final do século XIX com o nome de Parada de Taipas, mas que, com o tempo, foi batizada pelos próprios passageiros. Na década de 40, havia uma central de telégrafo chamada Jaraguá, a mais ou menos 1 quilômetro daqui. Por isso, a estação acabou ganhando esse nome. E essas paredes guardam muito da história do lugar. Essa estação foi incendiada na década de 80 por passageiros que estavam revoltados com os atrasos nos trens. O prédio continua antigo, mas já não mantém aquelas características originais. Nem originais, nem tão preservadas. Alguns locais mostram que o tempo realmente passou por aqui. E que para essa história continuar sendo vista tão de pertinho, vai ser preciso um pouco mais de cuidado. O que é para o senhor estar aqui sentado nesse banquinho, na estação, numa estação como essa? Eu fico imaginando na época que era Maria Fumaça, locomotiva, devia ser muito. São Paulo era menos pessoas, bem melhor.